Olá pessoal, aqui é o Wilson Gava, preparador vocal, preparador artístico, consultor em comunicação estratégica. É um prazer tê-los aqui no Facebook ou no YouTube, eu não sei por qual caminho você me segue, mas de qualquer forma, se você está vendo esse vídeo, para mim é um prazer falar com você. Para quem não me conhece, eu tenho uma experiência de mais de 30 anos preparando grandes artistas, grandes líderes aqui pelo país e fico feliz de poder agora levar o meu trabalho para uma esfera maior através da internet, através desse meio fabuloso de comunicação. Uma coisa que era muito restrita a um ciclo de pessoas que me procuravam, eu posso compartilhar agora com você aí, na sua casa, no seu carro, no seu smartphone, então isso é muito legal. O segredo revelado de hoje, tcharam, é para quem tem medo de falar em público, né? Para quem gela, para quem trava na hora de falar em público, ou para quem fica passando mal na hora de falar em público, ou cantar em público, ou se apresentar para o público, seja um pequeno público, um grande público. Vocês sabem que hoje eu estou aqui no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Eu acabei de apresentar o show do Aguinaldo Raiol, e eu vou, por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês nesse canal. Eu sempre estou nos bastidores, ou estou no meu estúdio, deixando uma experiência bastante restrita, que normalmente eu passo para quem me procura, para quem me contrata como consultor ou como preparador dos trabalhos que eu realizo, e eu estou abrindo essas dicas para vocês agora. E resolvi fazer essa dica porque eu acabei de falar para 1.200 pessoas ali, apresentando nada mais, nada menos que o Aguinaldo Raiol nos seus 60 anos de carreira. E então é o seguinte, são 4 dicas, 4 segredos na verdade, de como você vai superar, como você vai ter uma performance melhor, pelo menos, falando em público. Tá? Falando ou cantando ou se apresentando, enfim. A primeira dica é: prepare o texto. Não vá querer já falar de improviso se você tem insegurança para falar em público. Prepare o texto, é bastante óbvio, provavelmente muita gente que está me ouvindo já faz isso, mas é bom falar, porque eu já vi gente também não fazer isso e se dar mal. Prepare o texto, enxugue o texto, né? Prepare um bom texto. E aí você grifa as informações inegociáveis. Tá? Dentro de um texto, dentro do que você tem que passar, da sua mensagem, você tem informações estruturais, né? Que nem agora eu falei que o ano é 1948, que foi a primeira vez que o Aguinaldo se apresentou. Eu falei o teatro, eu falei sobre a Rádio Nacional, eu falei algumas informações eram estruturais e inegociáveis. Então grife essas informações. Isso vai servir para você apresentar um produto, você vai fazer um merchandising, você tem que falar do preço. Se você vai cantar uma canção, você tem que estar seguro na letra, na melodia, você tem que ter estudado. Isso é bastante óbvio, mas tem gente que comete esse tipo de erro. Feito isso, decore, estude o que você tem que fazer. Segunda dica importante: não queira ter, quando você falar, uma fluência perfeita. A fluência perfeita não é deste mundo. A fluência perfeita é uma coisa ou da novela ou do cinema. E olhe lá, hein? E olhe lá. Porque se eu estou falando, se eu estou elaborando os meus pensamentos, é normal que eventualmente eu faça algum enrosco. Agora, isso não deve ser um motivo, e falo como preparador vocal, isso não deve ser um motivo para você travar. Se você estiver exigindo a perfeição da fala, não é que você não deva ter fala boa. Eu sou uma pessoa de preparar fala, preparar falantes, preparar cantores, preparar pessoas da voz. Eu acho que você deve investir nisso se você quer alçar grandes voos. Eu acho que você deve trabalhar isso. Não para ficar com uma voz também super impostada, que é chato, né? Perde credibilidade. Uma voz que seja a sua voz no melhor, no mais natural, mas no melhor dela, né? Porque na verdade a gente nunca tem esse tipo de formação numa vida normal, né? E deveria, porque a voz leva a gente pela nossa vida toda, né? Eu não digo que a gente leva a nossa voz nos leva, né? A nossa voz é a nossa representação sonora do que nós somos. Então ela é importante, mas se desapegue nesse momento. Fale com calma, fale com pausas, né? Tente ser claro, mas se você enroscar na sua fala, haja naturalmente, retome a fala e continue. Se permita, seja tolerante com você, não queira impressionar tanto. Terceira dica, essa dica é super especial. O aprendizado, né, é uma via de mão dupla, né? A gente aprende também ensinando e ensina aprendendo, né? E essa eu aprendi com Paulo Ricardo, cantor. Uma época eu preparava o Paulo, querido e talentosíssimo artista, patrimônio também da nossa cultura, né? É uma referência o Paulo.
E o Paulo pediu: ô Gava, se você puder, vá assistir o show, quero seus comentários do show, tal. Gentilmente me convidou e eu fui vê-lo. Depois ele veio pra gente fazer a preparação do disco e eu comentei uma coisa que me impressionou muito, né? O lugar que o Paulo fez o show era um evento, que não era um show do Paulo ou do RPM, era um evento fechado. Normalmente em um evento, quando você vai se apresentar em um evento onde você não é o foco, né? As pessoas não foram no seu show, foram ao evento e de repente tem o seu show, concorda que vai ter um monte de gente ali que não foi para te ver necessariamente, né? Se você vai fazer uma palestra dentro de um congresso, você sabe do que eu estou falando. Se você vai apresentar um produto dentro de uma feira, muita gente que está ali não é o seu público, o público que foi lá para te ouvir. Então, às vezes, a plateia pode ser um pouco desinteressada, até um pouco hostil, é um termo que às vezes a plateia hostil pode te derrubar. O Paulo tinha essa plateia, assim, que era uma plateia um pouco fria no começo, e o Paulo foi, não pediu aplauso, continuou, trocou o figurino, veio, entrou de novo, de alta qualidade, com brilho nos olhos. Isso me chamou muito a atenção. Sabe o que aconteceu durante o show? Depois de uns 60%, assim, sem pedir pra galera vir pra pista, nada. As pessoas começaram a descer. Daqui a pouco, sei lá, era um lugar grande, cabia muita gente, e não tinha tanta gente, mas todo mundo que tinha estava dançando, estava na pista, estava conectado com a música que ele está fazendo. Então, se você quer conectar com o público que você está falando, se você quer conectar com as pessoas que você está orientando, se você quer conectar com seus alunos, se você quer conectar com quem te segue, por vídeo inclusive, vai essa dica, que é uma coisa que eu estou fazendo agora. O Paulo disse o seguinte, eu falei: Paulo, pô, incrível, você manteve a vibração, a positividade, seu olhar estava próspero, estava altivo. Ele falou: Gava, eu sempre canto para o Madison Square Garden lotado. Nos meus olhos sempre tem o Madison Square Garden. E eu achei fantástica essa visão do Paulo, né? Então eu digo isso para você: coloque o seu Madison Square Garden. Coloque, se você quer fazer um show num teatro, se você é um cantor de musical, coloque o teatro lotado, coloque o teatro dos seus sonhos nos seus olhos. Se você está falando para uma equipe, coloque a equipe. Olha a minha dicção, estou me enroscando por causa do meu aparelhinho. Quarta e última dica é a seguinte: estabeleça um objetivo maior do que aquele que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vim hoje apresentar o show do Aguinaldo. É um objetivo grande, um objetivo enorme, maravilhoso, uma consagração para mim como pessoa da fala, pessoa da comunicação. Mas eu vim também realizar a minha missão de vida. Eu vim deixar a minha contribuição, deixar a minha marca no mundo, naquele momento, para quem viu. Então, isso me trouxe segurança, me trouxe tranquilidade na hora que eu fui falar, né? Independente de qualquer que seja a ação que você vai fazer, né? Eu digo isso para as pessoas que eu preparo para falar no Faustão, para falar ao vivo com grandes plateias, com grandes audiências. Coloque nos seus olhos a sua plateia ideal e fale deixando a sua marca no mundo, tá bom? Porque a plateia vai ser ideal se ela sentir esse acolhimento de você. Não vá lá pensando que você está sendo julgado e avaliado por um monte de gente, mesmo que esteja, e sempre está, né? Mas coloque um objetivo maior. Você vai lá realizar a sua missão de vida. E você vai dar a sua contribuição para as pessoas que estão ali, com a sua voz, com o seu talento, do jeito que for, entendeu? Com a sua informação, né? Você se dedicou para fazer aquilo. Então vá realizar a sua missão de vida em cada ação que você fizer, como orador, como cantor, como palestrante, como empresário. E aí todo mundo vai sentir a nobreza da sua fala, a atitude, a sua atitude sincera quando você falar, tá bom? Então é isso, espero que você tenha sucesso, espero que você se realize. Sucesso com realização é o sucesso perfeito, né? Independente de qual seja o seu objetivo. Se você gostou dessas informações, compartilhe com seus amigos. Vamos difundir o conhecimento. Me ajuda a divulgar o conteúdo também. Dê um curtir se você curtiu. Deixa o seu comentário. Eu vou ter o maior prazer em curtir também, em responder e fazer os comentários. Vamos criar esse ciclo do bem. E por último, vamos lá para ver um pouquinho do show. Aguinaldo e os super agudos.
Muitíssimo obrigado. Aqui a gente vai ter oportunidade de ver do palco um pouquinho do show. Oh,